ação com esse propósito. Vamos lá. Alguém gostaria de fazer o uso da palavra? Querem citar alguma coisa? Ou até mesmo iniciar a leitura? Quem gostaria? Não havendo ninguém, dou início então a essa nova leitura, essa nossa nova leitura. Apresentação: a ordinária desordem do sujeito comum, do Gilson e do Pedro. E é a decisão de um homem de lançar uma invasão totalmente injustificada e brutal do Iraque. Da Ucrânia. A declaração foi feita pelo ex-presidente dos Estados Unidos da América, George W. Bush, em 19 de maio de 2022. O discurso era dirigido a uma audiência formada basicamente por correligionários. O evento ocorreu no Instituto Bush Center, na Universidade do Texas. Não se tratava de um público hostil, muito menos de um discurso improvisado. O ex-presidente tinha diante dos olhos um texto escrito. Nada disso impediu a ocorrência. Quando percebe o erro, Bush cerra os olhos firmemente, solta um sorriso embaraçado e emenda: tenho 75 anos, provocando risos aqui e ali na plateia. Né? Observe um detalhe aqui bem peculiar, né? Ele fecha os olhos, ou seja, a leitura nítida que a gente pode fazer aqui, né? Eu não quero ver o que eu fiz. Provocando risos aqui e ali na plateia. A declaração viralizou de imediato, alcançando rapidamente mais de 3 milhões de visualizações no Twitter. No mesmo dia, do outro lado do globo, a emissora árabe Al Jazeera qualificou o episódio como um ato falho freudiano, a Freudian slip, literalmente um deslize freudiano. Ainda no mesmo dia, Pouya Aligmarham, um professor de História Moderna do Oriente Médio, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, cravou: uau! A única vez em que Bush disse a verdade sobre a invasão do Iraque. Não por acaso, Andrew Stroesslein, o diretor da sucursal europeia da Human Rights Watch, qualificou como ato falho do século. Pessoal, gostariam de pontuar alguma coisa aqui? Querem mencionar algo? Fazer alguma pontuação? Michel, é muito interessante esse ponto mesmo. Eu estou fazendo a leitura do livro pela Imago. E então eu não tenho esse texto, né? Eu não tinha lido esse texto ainda. Uhum. E como que é interessante, o ato falho, ele fala muito mais sobre a gente do que a gente mesmo consegue imaginar, né? O quanto que o ato falho cometido, ele realmente revela questões que a gente realmente pensa, né? E a gente muitas vezes não faz devido à valorização desses elementos, o quanto que eles valorizam, né? Tem muita gente que brinca com ato falho como aquela questão da pessoa falar o nome do ex na hora do sexo, né? Uhum. Muita gente brinca como se esse é o grande ato falho. Não, esse ato falho existe, inclusive, quem nunca, né? Mas, e ele já não diz, ele berra muita coisa, mas a gente é capaz de cometer atos muito piores. E aí o Bush fazendo uma coisa realmente completamente fora de senso,
que não faz o menor sentido ter falado o que disse, mas ele falou algo realmente muito interessante e como que isso diz muito mais sobre a gente do que a gente pode mesmo imaginar, né? Principalmente numa posição assim, onde que ele está, né? Esse mesmo Concordo. ato falho é aquele ato falho cotidiano, às vezes quando o sujeito, ou a esposa chama de pai, né? Ou vice-versa, mãe, né? Nesse cotidiano mesmo, a gente já está entregando a função que aquela pessoa está fazendo naquele respectivo momento, né? Então, seguindo mais um pouquinho aqui. Nada disso teria sido como foi sem que Freud tivesse publicado no início do século XX sua Psicopatologia da Vida Cotidiana. Todos nós cometemos erros. Todos nós trocamos uma palavra por outra quando falamos, quando escrevemos, quando lemos ou quando ouvimos alguém falar. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, iremos esquecer o que íamos fazer assim que chegamos a determinado lugar. Todos nós já esquecemos o nome de alguém ou perdemos um compromisso importante por um lapso de memória. Ou nos esquecemos de onde deixamos a chave, os ingressos, o celular. Todos nós já fizemos ou iremos fazer uma trapalhada, como derrubar um copo no colo da pessoa ao lado ou quebrar, sem querer, este ou aquele objeto de valor na casa do vizinho ou do familiar. A máquina humana, ou o animal humano, como quisermos, erra, se equivoca, comete pequenos ou grandes deslizes. Podemos fazer como Bush, quer dizer, podemos nos corrigir, sorrir e atribuir à nossa idade, ou ao cansaço, ou ao estresse, ou à distração, ou ao excesso de trabalho. Tudo isso é verdade. Realmente, todos esses fatores podem nos predispor a erros de variados tipos. Mas o embaraço súbito diante do erro, o riso insosso, a repercussão imediata e mundial, e principalmente a percepção amplamente difundida de que o deslize não era apenas um deslize banal, mas uma confissão involuntária de algo que não deveria ser dito. Tudo isso se deve, sem sombra de dúvida, ao gênio e à coragem de Sigmund Freud. Qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha ouvido falar de Freud ou da psicanálise, imediatamente percebe que aquilo que foi dito no lugar de outra coisa revela algo que não deveria ter sido revelado, ou expressa um desejo não admitido, ou trai uma verdade incômoda. Essa percepção é uma das provas do sucesso inigualável da psicanálise, incorporada em nossa cultura e em nossa maneira de nos percebermos no mundo. Aliás, se quisermos procurar uma explicação alternativa, temos que nos esforçar para nos livrarmos da versão freudiana, o que não é simples. Nas últimas décadas, inúmeras pesquisas experimentais nas áreas das neurociências, da psicologia cognitiva e da psicolinguística procuraram investigar fenômenos tais como erros de expressão e similares. Nessas pesquisas, são propostos mecanismos ligados aos limites da capacidade de memória de trabalho.
A regulação dos processos atencionais, a efeito de frequência de ocorrência de palavras, sintagmas e outras construções linguísticas, assim como ao quão recentemente ou não ocorreram essas construções em enunciados produzidos ou compreendidos. Apesar da sofisticação dos modelos explicativos e da riqueza descritiva desses estudos, a maioria deles esbarra em um limite bastante claro, que o ato falho de Bush, citado acima, ilustra perfeitamente o ato falho diz algo que não era para ser dito, algo que era para ser guardado ou escondido, mas que insiste em dizer-se, em termos técnicos, algo que estaria reprimido, recalcado, suprimido, mas que retorna à revelia da vontade consciente do sujeito. Não por acaso, Jacques Lacan gostava de dizer e disse em diversas ocasiões que o ato falho é, na verdade, um ato bem-sucedido. Isso é bem interessante. O ato falho, na verdade, é um ato bem-sucedido. Não é preciso dominar os conceitos ou a terminologia psicanalítica para afirmar, como fez, por exemplo, o jornalista iraquiano Omar Al-Janab, o espectro da invasão e da destruição do Iraque assombra o Bush Jr. Seu subconsciente, né, aqui dá para ver que ele foge da psicanálise, né, esse senhor, subconsciente. Seu subconsciente, Sikh, expôs isso ao atravessar sua língua. Se substituirmos o impreciso subconsciente pela terminologia correta, o inconsciente, a frase é perfeita. O espectro da invasão e da destruição do Iraque assombram Bush Jr., seu subconsciente, Sikh, expôs isso ao atravessar sua língua. A psicopatologia da vida cotidiana trata precisamente dos números e variados equívocos que produzimos em nosso dia a dia, mais corriqueiro. Não apenas pessoas monstruosas ou que sofrem dessa ou daquela doença estão sujeitas a essa incessante mania que o inconsciente tem de se revelar quando menos esperamos. Não apenas nossos sintomas mais resistentes ou nossos sonhos mais absurdos traduzem as artimanhas de nossa vida psíquica inconsciente. Nosso cotidiano está repleto de manifestações dela. Pessoal, querem pontuar algo desse primeiro texto do Gilson? Fica à vontade, Rosi. Bom dia. É muito interessante, eu adoro o ato falho. Acredito muito nisso também. Só que agora me veio uma questão que talvez até fuja um pouco do texto, mas eu não posso deixar de expor. Fica assim um tanto nebuloso como a gente identificar a desatenção, o ato falho e a ansiedade. Porque né, é versus, né? Estou colocando aqui desatenção versus ato falho versus ansiedade. Onde que entra aí a ansiedade? O ato falho, que o ato falho eu vejo como uma coisa que não se discute, é fato, né? Mas aí eu vejo a desatenção também e a ansiedade. Ligação, não ligação, quando eu identifico uma coisa, quando eu identifico outra coisa, parece que ficou, nesse momento na minha mente, veio essa pergunta, na verdade. Rose, eu penso da seguinte forma, Rose, né? Eu procuro sempre
trazer a máxima do que é mental e do mental somatiza ou do mental traz para o nosso cotidiano. Então, o fato dessa desatenção, ao meu humilde ver, ela vem já desse ato falho de tipo, eu quero estar desatento para isso. Entendi. Eu quero me eximir disso. Tal qual a ansiedade seria referente a tal ato, né? O que estaria relacionado a essa ansiedade, né? Até mesmo porque, para Freud, a ansiedade ela vem de Angst, do alemão, que daí a gente pode encontrar como medo. Então, Sim. o que estaria gerando esse medo exacerbado a ponto de eu ter que me eximir? E daí, nesse ato falho, provavelmente ele se transforma num lapso, né? Que é irmãozinho do ato falho, né? No texto vai. Eu penso dessa forma. Por gentileza, os colegas, a palavra está aberta aos demais também. Obrigada, Michel. Faz muito sentido, né? Porque a ansiedade é o medo mesmo que vai me levar a ocultar de uma forma aquilo que eu não quero, que às vezes sai no ato falho, né? Mais ou menos isso. Penso dessa forma. Caldeira, na verdade, não necessariamente todo, mas principalmente aquele que, vamos pegar o texto, recordar, repetir e elaborar do Freud. Então, quando esse padrão se repete, aí está provavelmente um ato falho. É quando essa situação torna-se a repetir. Então, em determinado tipo de situação, o sujeito esquece. Né, e vamos partir do pressuposto, vamos relacionar somente ao trauma em si. O trauma para o Freud é dito em 2 tempos. Então, se esse ato falho, se esse lapso ocorre em determinado tipo de situação, provavelmente esse ato falho há de ser um sintoma de alguma coisa que esse sujeito quer esquecer, que é sempre remetido na mesma situação. Eu penso dessa forma, tá? Pelo menos embasando em parte da leitura que eu tenho do Freud. Não estou indo para o Lacan ainda, mas logo é para onde que eu devo ir. A presença do inconsciente é bem latente na vida cotidiana. Verdade, Oliveira. Na verdade, quando acredito que o predomínio realmente é o do inconsciente, né? Quando Freud nos diz que o eu não é senhor da própria morada, né? Então, sigo mais um pouquinho. Fala, Rose, por favor. Não, desculpa, eu só ia concordar com a sua fala. Errei aqui. Ato Não, falho. tá tudo certo, tranquilo. Monstruoso, é aquele que se demonstra. Olha só que fantástico essa questão linguística, né? Monstruoso, é aquele que se demonstra como o apontar dos dedos. É isso que nos ensina a etimologia do latim monstro. Trazer um exemplo que eu já citei recentemente. Em uma conversa com uma pessoa, ela me dizia, fulano, mais uma vez dizendo que queria atentar contra a própria vida. Eu olhei bem sério para ele e disse o seguinte, acorda. Aí, falando de forma psicanalítica, né, o que eu disse para ela, olha, eu acho que tu estava bem estressada já com a situação e não aguentava mais ele se vitimizar, é isso? E ela, sim, é verdade. Mas daí ela me perguntou por que tu disse isso. Eu disse porque tu até sugeriu a forma que ele deveria fazer o ato. Uma pessoa falando em atentar contra a própria vida, a pessoa diz, acorda. Né? Geralmente a gente associa muito um tipo de suicídio aí. Então é nessas questões. Bom dia. Beijo, te amo. Pessoal, é o filho, daí a gente tem que dar atenção para... Não que eu queira tirar um futuro trabalho de um psicanalista para ele reclamar de mim no futuro, não é isso. Mas é minimizar os estragos dos meus colegas de trabalho no futuro. Então, seguinte. Vou botar a mesma frase. Monstruoso, é aquele que se demonstra com o apontar dos dedos.
É isso que nos ensina a etimologia do latim monstrum. E assim se pautava a noção de psicopatologia até Freud. Fosse pelos agentes da medicina que apontavam os dedos para a aberração desviante da doença, fosse pelos agentes do direito, que apontavam para a aberração desviante dos costumes. Psicopatológico era o que devia ser excluído do convívio social. Por trás dos muros, dos manicômios ou das prisões. Curioso observar aqui um paralelo com o primeiro dos 3 ensaios sobre a teoria sexual de 1905, que o autor vai gradativamente desconstruindo as rígidas muralhas que separariam os comportamentos dos sujeitos ditos perversos daqueles dos sujeitos ditos sadios ou normais, para concluir que nossa sexualidade é normalmente perverso-polimorfa, até Freud. Proeminentes médicos de sua época, tais como Richard von Krafft-Ebing, esse cara é bem famoso na época, tá? Krafft-Ebing, autor de Psicopatia Sexualis, elencavam as psicopatologias dos sujeitos desviantes e, portanto, anormais, formulando uma espécie de catálogo de estranhezas e bizarrices. Freud, por seu turno, deixa de apontar o dedo para os monstros que deveriam ser encarcerados ou internados, para erguer um vasto espelho diante do cidadão comum e confrontá-lo com uma dura realidade no humano civilizado. O desvio é a norma. Aqui, tranquilamente, a gente pode lembrar da obra O Alienista, do Machado de Assis, né? Que é clássica quando ele... Um spoiler clássico, acredito que todos devam ter lido ou visto alguma coisa, quando ele decide, ele, o suposto normal, ficar enclausurado e os outros saírem, né? Abro a palavra para mais alguém querer pontuar alguma coisa. Alguém gostaria de citar algo? Poxa, Michel, Douglas? tu citaste o alienista, né? Eu acho que o desvio é enorme e alienista, pensar os dois assim nesse mesmo contexto é sensacional. E outra coisa interessante do texto, né? A gente parece que o Freud ele apenas normaliza o anormal. Uhum. Ou seja, lá no fundo, todos nós temos características que poderiam ser compreendidas como anormais estranhas, né? Então parece que a função, por isso que a psicanálise é genial, porque ela chama todo mundo para participar dessa terapia, né? A gente não tem uma pessoa que precisa de terapia e uma outra que não precisa. Todos precisam por algum motivo, né? Nesse aspecto até, Douglas, né, compactuando com o teu raciocínio nesse texto do Gilson Lanini e do Pedro, na verdade, a psicanálise ela não vê propriamente como doenças, né? São formas de funcionamento dos sujeitos. Ela tira esse caráter de o sujeito é doente, né? E na verdade, é uma estrutura da forma como o Lacan traz esses padrões da estrutura. É o Lacan quem estrutura o neurótico, o perverso e o psicótico. Então, não são 3 tipos de doenças que têm por si os seus subgrupos, mas são 3 estruturas de acordo com como o sujeito viveu o Édipo, né? Como viveu o nome do pai, de certa forma. Então, não é uma doença, não é propriamente uma patologia, mas é uma forma de viver o mundo. É isso que o Freud traz e que o Lacan revisita e nos traz de novo, né? Quer continuar, Douglas? Mais algum ponto?
Então, e o simples fato de eu ter falado doença e não estado, já diz muito que eu ainda preciso trabalhar um pouco essas questões. Porque é exatamente esse o ponto. Todos nós estamos em um estado que carece de constante análise, constante tratamento terapêutico, mas não são, né, não são doenças, são normas, né, normas, pegando a etimologia do latim aqui, né, de normal, né, são normas, todos somos dessa forma. E são estados, né? Não são doenças, né? Eu Sim, acho, por isso que é muito genial esse processo de fazer essa compreensão e entender que a gente também tem as nossas questões, né? E aí tu cita o alienista. O alienista é um grande, uma grande obra literária para a gente ler todo ano, pelo menos uma vez, assim, para a gente poder repensar até onde a gente está achando que os outros são o problema, o inferno são os outros, e esquecer que a gente também tem um inferno acontecendo dentro da gente, né? e nesse aspecto, trazendo de forma bem breve, mas eu já falei em outros encontros, volto a citar. Pessoal, atentem-se muito para as leituras sobre questões narcísicas, questões narcisistas. A clínica que a gente vai atender e está atendendo no dia a dia são clínicas de orientação mais para a questão narcísica, né? Exatamente por essa falta desse nome do pai, dessa questão do Édipo. Então, são sujeitos, são famílias unicelulares, como diz a François Doutor. Então, nós estamos com clínicas de sujeitos que têm uma dificuldade extremamente grande, eu me incluo também, porque o contexto social é isso, de sujeitos que gostam de se ver e entram em bolhas exatamente para evitar o outro. A nossa clínica cada vez mais, né? Corrute, basta vocês lerem a psicanálise nos Estados Unidos. Então vocês vão ver que são clínicas que buscam uma psicologia breve. Então é uma clínica que o Freud nos ampara, mas que a gente vai ter que ir lapidando de acordo. Vou voltar mais um pouquinho para o texto aqui do Lanini, para depois a gente tentar chegar no Freud. É preciso dizer que o livro que o leitor tem em mãos pode ser entendido como o segundo de um projeto triádico. Sua primeira versão, publicada ainda em forma de artigos, é antecipada em apenas um ano por A Interpretação dos Sonhos, 1900, obra inaugural da psicanálise, e segundo, de O Xiste e sua relação com o inconsciente. Não vou ler o termo em alemão, tá? Mas já fica subentendido. Interpretação dos Sonhos de 1900 e O Xiste e a sua relação com o inconsciente de 1905. Esses três grandes livros oferecem ao leitor a essência da teoria freudiana sobre o inconsciente, apontando nas atividades cotidianas e aparentemente banais, o sonho, os equívocos, o xiste, as formações que se fazem escutar as contradições em um sujeito clivado entre dois sistemas psíquicos, o inconsciente e o pré-consciente barra consciência. Já na década de 1950, o psicanalista francês Jacques Lacan, aliás, nos apontava esse nexo entre os três livros inaugurais da psicanálise ao desenvolver sua tese de retorno a Freud, enfatizando os aspectos simbólicos que o fazem formular a célebre assertiva de que o inconsciente seria estruturado com uma linguagem. Nesse sentido, parece que Freud nos oferece aqui uma espécie de gramática para que entendamos a sintaxe e a semântica de uma língua estrangeira que fala em nossos sonhos, gestos e pensamentos. Né? O que falávamos ali sobre a questão linguística do Freud, né? Algo que o Lacan, quando faz o retorno
a Freud ele observa isso de forma muito clara, tratando em cada um de seus 12 capítulos dos diferentes tipos de equívocos, até então concebidos, via de regra, como um mau funcionamento mental ou cerebral, mais do que psíquico. Freud aponta uma curiosa lógica que denuncia um grau de acerto por trás da aparente falha. Equívocos na escrita, na fala, na ação, nas lembranças e etc. Eram concebidos até então e em muitos meios ainda hoje o são, como um mero mau funcionamento de um aparelho neurocognitivo desprovido de aspectos subjetivos. Pessoal, alguém quer pontuar mais alguma coisa aqui? Algum insight que tiveram? Então eu sigo mais um pouco, né? Acho que nessa parte está bem elucidativo. Fosse esse simplesmente o caso, por que afinal nos inquietaria tanto o fato de promovermos a mera troca de um nome próprio numa situação de intimidade? Bem o que o Douglas mencionou. Sim, Freud mostra que, ainda que aqui e ali um charuto seja apenas um charuto, aí mais ou menos o que falávamos, Caldeira, às vezes um erro é só um erro, mas interessa perceber as motivações para que um possível erro tenha encontrado sua configuração específica. E nisso, um acerto inesperado, nos chamados atos falhos. Freud demonstra que, sob o manto de uma aparente falha consciente, algo consegue burlar a barreira do recalque. Verdrengung. Graças a certas condições de figurabilidade e manifestar o desejo ou o conflito que não se suportaria admitir inconscientemente. Isso é uma parte muito importante, principalmente na clínica, né? Na questão, principalmente na clínica de orientação freudiana, na clínica dos mecanismos de defesa das resistências, esse não suportaria admitir conscientemente. E daí é bem importante a gente entender aquela máxima. De acordo com a forma que o sujeito se defende, ele mostra a fragilidade ou não do ego, o quanto aquele ego está capaz de suportar tal intervenção, tal devolutiva do analista. Por isso é muito importante entender, existem horas e existe uma transferência bem constituída. O próprio Freud cita em alguns casos de pacientes que não retornaram em decorrência que não estavam preparados para aquilo. Por falar em figurabilidade, cabe aqui destacar um curioso uso da língua alemã, bastante explorado por Freud nesse livro. Algo que nenhuma tradução conseguiria preservar. Os capítulos centrais deste livro giram em torno de mecanismos psíquicos, ou diríamos linguísticos, cuja familiaridade saltará aos olhos do leitor, mesmo que este não conheça nem um pouco de língua alemã. Basta passar os olhos no sumário da edição original para ver a presença maciça de verbos substantivados precedidos pelo prefixo ver, vergessen, verlesen, verschreiben, deve ser isso, versprechen, vergreifen. Mesmo o mais desavisado dos leitores ficaria intrigado por tentar descobrir, afinal de contas,
O que todas essas palavras têm em comum? Especialmente porque o sumário da tradução brasileira dificilmente poderia preservar essa característica. O leitor psicanalista, advertido talvez da centralidade dos mecanismos de defesa freudiano, também eles precedidos pela mesma partícula, poderia ficar tentado a ver alguma homogeneidade. Afinal, o mesmo prefixo ver aparece também nas clássicas formas de Verneinung, negação, Verdregung, recalque ou recalcamento, associado majoritariamente às neuroses. Né, alguns autores, alguns colegas que eu estava esbarrando, dizem que a orientação freudiana é a religião dos neuróticos. A clínica dos neuróticos é a orientação freudiana. Verleumnung, recusa ou desmentido. Esse termo vocês vão encontrar muito no Ferenczi, tá? Relacionado a trauma. Associado predominantemente às perversões, e Verwerfung, rejeição, forclusão. Isso aqui é relacionado principalmente à psicopatia. Associado... Ok. Se eu ler até o final, não precisava nem pontuar, né? Associado principalmente às psicoses. Da mesma forma, o prefixo nomeia ainda mecanismos oníricos fundamentais, tais como condensação, Verdichtung e deslocamento, Verschiebung. Porém, a psicopatologia da vida cotidiana, Freud lida com atividades tais como falar, ouvir, ler, escrever, agir e assim por diante. Mais precisamente, os processos aqui investigados são as falhas nessas atividades. As falhas em falar, ouvir, ler, escrever e agir. O que acontece quando nos equivocamos ao falar, ao ouvir, ao ler, ao escrever ou ao agir? O falante da língua alemã tem à sua disposição um recurso extremamente simples para designar quando algo falha, desliza, se transforma em outra coisa. Basta antepor o prefixo ver, olha só, aos verbos correspondentes. Difícil não perceber esse curioso arco semântico que perpassa todos esses vocábulos. Pessoal, querem pontuar alguma coisa aqui? Algum insight que tiveram? Podem utilizar e se valer de associação livre, tá? Não precisa ser tão restrito. Se tiver alguma ideia relacionada, sintam-se à vontade. Parece que fica meio claro que a gente precisa ter uma noção, pelo menos uma noção, né, de estruturalismo linguístico para conseguir realmente entender o que está por trás do texto freudiano, né? Porque tem e também uma noçãozinha de alemão. Não precisa nem saber falar o trem direito, mas pelo menos uma noçãozinha do porque uma vez que agora que a gente está vendo aí que há uma lógica na construção da linguagem, né? Toda hora você vai ver a sigla VAR na frente das palavras, Warsprechen, Warschreiben. Isso quer dizer muita coisa, né? E talvez a gente precise dar uma estudada nesse trem aí também. E por isso, de forma muito capenga ali, eu estava tentando não negligenciar de ler o que está entre parênteses, principalmente se tratando da psicanálise, é muito importante a gente ver as palavras no seu idioma mãe, né? Todo mundo já está cansado de escutar o clássico pulsão, né, e instinto, mas ali naturalmente é um dos exemplos. Alemão é uma língua muito lógica. Verdade, Johanna. Eu lembro que na faculdade um professor meu citou o seguinte, basta você notar que isso, até na questão corporal,
Nós, latinos, utilizamos muito as mãos porque as nossas palavras não são suficientes. Por sua vez, os anglo-saxões, em especial os germânicos, não utilizam tanto as mãos porque as palavras são tão lógicas e falam por si mesmo. Não precisam do reforço gestual. A palavra fala por si só. Alguns outros pensadores alemães, aí talvez se valendo de um certo bairrismo, diziam: os gênios falam alemão. Falam alemão e são gênios porque são consequências, porque o idioma alemão propicia com que tu tenha raciocínios melhores, tenha palavras melhores para pensar. Então, o idioma gera mais gênios em decorrência da própria língua. Era isso que esse teórico, questionável, naturalmente, por motivos óbvios, alemão falava. Então, seguindo, interessante, nunca tinha passado assim, apenas pensei que fosse uma questão maior. Segundo esse professor meu, e eu introjetei essa questão, né? Eu me identifiquei, né? Vamos partir do pressuposto que toda a questão de formação de memória e de lembranças, ela vem em 3 aspectos, né? A memória ativa no primeiro momento, que tu descarta de acordo ou não, depois tu se identifica com aquilo. Por exemplo, na minha adolescência, eu me identifiquei com o rock, mas quando eu cheguei na fase adulta, eu já não me visto mais como um roqueiro, só me identifiquei naquele momento. E um terceiro estágio seria quando nós introjetamos tal memória, que daí é para o resto da vida. Então eu introjetei essa ideia exatamente por concordar com esse professor. E quando a gente pega para estudar filosofia, né, a filosofia do século XVII para cá, assim, você vai ver muita gente alemã muito importante, né? Muita gente alemã muito importante nessa história toda, né? E aí, se você não entender os termos, né, tenta ler o Kant, ou tenta ler o Hegel, sem ter uma noção elementar, ou o Nietzsche, até o Nietzsche mesmo, né? Ou então, agora me fugiu o nome, Schopenhauer, por exemplo, sem você ter uma noção elementar de alemão ali, tu não vai ter uma leitura minimamente agradável, porque é tortuoso até você fazer a leitura sem ter essas perspectivas. E que para nós é muito louco, porque existe uma diferença da nossa língua para deles, assim, que é absurda, assim, que não. E assim, eu não sabia que com Freud a coisa ia me levar para essa necessidade, não falo de aprender alemão, mas de entender a estrutura da palavra, né? Vamos ver o que o Caldeiro colocou ali para nós. Estou estudando psicanálise há poucos dias e não tenho uma formação em psicologia. Logo, meu conhecimento é quase zero. Talvez minha dúvida seja até boba, mas acho que devo tirá-la. Não, sinta-se à vontade. Aqui estamos todos no mesmo barco, tá? Eu sempre digo e reforço. Bem-vindo à planície. Acho que é justo. Então, o autofalho não necessariamente ocorre de forma oral verbalizado. Pode acontecer também agindo ou escrevendo. O mais comum, de qualquer forma, ela acontecer de forma falada? Sim, exatamente. Ali, como tu pôde observar isso, isso que é muito legal quando a gente não tem não temos, por isso que quanto mais a gente sabe, mais a gente descobre que somos ignorantes, não, né, burros, né, ignorante seria que ignora, mas quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que não sabe porcaria nenhuma, porque se a gente só chegar e, psicopatologia da vida cotidiana é falar de atos falhos. Legal, atos falhos eu errar a palavra. Deu. Toda generalização é burra. Tudo bem, logo isso é uma generalização, então isso deve ser burro também. Um paradoxo aí. Mas a ideia é a seguinte, se tu vai estudando, tu vai descobrindo que ela pode ser falada, escrita, e vai se esmiuçando um pouquinho mais, né, Caldeira? Por isso que é bacana a gente ter a humildade de rever essas obras tão emblemáticas. Antes de voltar para o texto, eu gostaria de deixar para vocês, até enfatizando o idioma alemão, que quando nós temos o cogito ergo sum, né, penso logo existo, do Descartes, René Descartes, nós temos aí uma certa era das certezas. Quando a gente vai chegando
na questão do Freud, que o Freud é um dos filhos da sua época, ele não é o pai da turma toda, exatamente, Oliveira. Então a gente chega naquela questão dos filósofos da incerteza. Ali a gente vai ter o Marx, a gente vai ter o Nietzsche. Não, o Nietzsche é filho do Schopenhauer, né, com seu pessimismo. Então, quando nós chegamos numa era atual das certezas, agora eu não quero comprar briga com nenhuma classe, tá? Mas vamos botar os coaches fracos, não os sérios, que tem, toda área tem os bons e os maus profissionais, mas um coach que não é sério, ele é um cara das certezas, é um cara que diz, 10 passos para a tua felicidade, faz isso, faz aquilo, a positividade tóxica, né? Tu cria uma fantasia para o sujeito entra lá, descobre que não é isso, e daí o tombo é 10 vezes maior. Né? E, em primeiro momento, o cara descobriu o objeto A, e a gente descobre que esse objeto A é o desejo do outro. Ele não existe. Aí, parafraseando Lacan. Voltar aqui, senão a gente fica só nos debates e não volta para o texto. Então, se falar que é sprechen, saúde, filho. Então, se falar é sprechen, equivocar-se ao falar é pura e simplesmente versprechen. É isso, Douglas? Depois eu vou perguntar para a Carla, porque ela fala alemão fluentemente. Eu vou perguntar para ela direitinho, mas é Versprechen, se eu não me engano. Versprechen, da Oi, região da Alemanha. Oi, Oi? fala, Johanna. oi, é Versprechen. Ver, O V tem som de F. Claro, por isso que Versprechen. o phone alguma coisa, né? Quando é voo, é phone, né? Isso, É phone, versprechen. Isso? isso, Versprechen. Tá. Eu vou passar perto. Versprechen. Lapso. Se ler é lesen, deve ser isso. Ler errado é verlesen. Lapso de leitura. Ó, aí, Caldeira, a gente vê mais um ponto, né? Verlesen. O mesmo vale para schreiben, ler. Verschreiben, erro ao escrever. Greifen, segurar, agarrar, de onde deriva vergreifen, lapsos motores, enganos. Como nem tudo na língua são flores da mesma cor e espécie, vergessen significa simplesmente esquecer. No português, podemos traduzir o prefixo alemão ver alternativamente pelos prefixos des, com, trans, o que muitas vezes dificulta percebermos o pertencimento à mesma classe de processos. De toda forma, a prefixação por ver sempre indica um processo de transformação que incide sobre a ação indicada pelo verbo original. Se a título de experimento poético quiséssemos produzir em português a mesma estrutura do alemão, poderíamos arriscar o seguinte, por exemplo, como lesen significa ler, verlesen poderia ser literalmente uma forma de desler, ou de contraler, ou de transler, indicando um deslize, ou um equívoco na leitura. Vale frisar, abrir um parêntese pessoal, meu filho estava criando umas palavras exatamente com des, alguma coisa, tipo, na linha do desver. Ou seja, é interessante que as crianças têm isso. A gente vai crescendo e perdendo essa lógica linguística que as crianças têm. O que importa é que as falhas nas atividades de falar, ler e assim por diante não apontam apenas erros,
mas preservam a ambiguidade, as redes semânticas dos verbos examinados e elevados a estatuto de conceitos amplamente difundidos em nossa cultura. Por Freud, fazem reverberar no português quase sempre a ideia de uma equivocação, como duas ou mais vozes dissonantes que competem entre si numa mesma enunciação. Afinal de contas, nossas palavras que tropeçam são palavras que confessam. Elas revelam uma verdade detrás. No interior do que chamamos de associações livres, imagens do sonho, sintomas, manifesta-se uma palavra que traz uma verdade. Se a descoberta de Freud tem um sentido, é este. A verdade pega o erro pelo cangote da equivocação. Lacan, 1986, página 302. Estamos diante do inconsciente, em sua mais pura e simples manifestação. Pessoal, querem pontuar alguma coisa aqui? A parte do agradecimento aqui, eu não vou ler, mas eu vou citar a referência. Lacan, o Seminário, livro 1, Os Escritos Técnicos de Freud, Rio de Janeiro, 1986. A ocorrência é amplamente noticiada em jornais do mundo, a questão do ato falho do Bush. A ocorrência é amplamente noticiada por jornais do mundo todo, de Washington Post a Al Jazeera. As informações aqui veiculadas foram checadas em diversos jornais, de diversas línguas e tendências políticas. O vídeo completo do trecho em que o ato falho ocorre está disponível. Daí, se vocês quiserem utilizar, está ali. Só dando início aqui o que nós vamos ler na próxima semana. Psicopatologia da vida cotidiana, sobre esquecimentos, lapsos verbais, ações equivocadas, superstições e erros. 1901, foi escrito, publicado em 1904. E aqui aqui embaixo. O ar está tão cheio dessas aparições que ninguém sabe como evitá-las. Fausto, parte 2, ato 5, cena 5, né? O Fausto do Goethe. Alguém gostaria de... Está aberto a palavra agora durante alguns minutos aí para a gente debater esse texto do Gil Solanini e do Pedro Tavares, né? Lembrando que a obra é essa aqui, ó. Obras Incompletas, de Sigmund Freud, é uma obra da editora Autêntica, tá? Ela não é cronológica, ela é uma obra por temas, e vai ser essa obra que a gente vai estar lendo. Aberta a palavra aos colegas que queiram comentar. Não? Eu ainda estou Fala, pensando, Douglas. eu ainda tô pensando nessa frase do Lacan aqui, que fechou o texto. A verdade pega o erro pelo cangote na equivocação. Eu ainda estou tentando processar o que isso quer dizer, que realmente um equívoco que a gente comete pode dizer muito mais do que a gente imagina, né? Eu estou aqui com essa questão aqui na cabeça, ainda processando. Tu quer um exemplo prático? Ninguém está se manifestando com medo de cometer um ato falho e se entregar. Falo por experiência própria. Várias vezes, em várias reuniões, não falo aqui contigo, mas em várias outras reuniões que estive estudando psicanálise, eu fiquei caladaço, justamente com medo de cometer um ato falho, e já começava com 1 milhão de desculpas, já dizendo, não, mas eu não estudei isso aqui ainda, não li esse livro tal, tá faltando estudar isso, aquilo. E acabou me atrapalhando muito no processo, pelo menos a mim, né? Não sei quanto às minhas pessoas. Eu acho isso um processo importante, porque faz parte do processo, né? Inclusive, ser corrigido, né?
Pelo menos vejo isso como um processo fundamental. Pelo menos no meu processo de aprendizado até hoje só funciona assim, né? Eu me abrindo para falar muito e ouvindo também tudo que precisa. E quando a gente comete esses erros esses equívocos, né, que não é um erro, é que me parece muita ideia de... Sabe a diferença de erro e pecado? Me veio isso aqui agora à mente. Eu sou de uma tradição evangélica que dizia, embora eu não seja mais, mas um dia o pastor estava tentando explicar o que era erro e pecado. E erro é algo que você faz sem querer, e pecado é uma coisa que você faz querendo. Me parece que o erro fala muito sobre o que a gente realmente é, né? A gente não queria ter feito aquilo nem a pau, mas a gente fez, né? Eu estava conversando com um caso de um rapaz que estava começando a namorar uma moça, mas ele era divorciado. E aí, um dia, no encontro, um dos primeiros encontros dele com a menina, ele todo apaixonado pela menina, ele chama a namorada pelo nome da ex-mulher, da ex-esposa, que ele queria ver morta, assim, de tanto que tinha de ódio da mulher, tadinho. E aí, ele foi ele calar a boca, a namorada olhou para ele e disse assim, tá tudo bem, meu amor, eu entendo. Do que ela disse, tá tudo bem, meu amor, eu entendo, o cara caiu de choro para acabar. E depois a gente ficou tentando entender por que ele trocou na hora o nome, sabe? Ele jura que não entende por quê, tal, jamais faria isso. Mas no primeiro momento ele fez essa troca. E só de perceber, ele falou para mim o seguinte, que a grande questão que mexeu com ele foi no que ele chamou a menina pelo nome da ex-mulher e a menina não teve uma reação de ciúme, aquilo modificou a forma que ele via a namorada dele completamente. Modificou completamente a forma dele de vê-la. Porque a relação que ele tinha anteriormente era com uma pessoa extremamente ciumenta, que se ele cometesse esse erro, era uma briga homérica, certa. Enquanto quando ela disse, está tudo bem, deu um abraço nele, tá tudo bem, ele falou assim, meu Deus, eu estou no céu, eu estou no paraíso agora. Ele sentiu uma paz absurda. E parece que tudo que... E quando ele me contou que tudo que ele precisava era disso, de paz. Ele não entende até hoje porque trocou, mas ele enxergou exatamente o que ele buscava nela. Não, mas isso falando, Douglas, né, volto a uma velha máxima, inconsciente não é irracional, né, ele é racional a sua própria lógica, a sua própria, o inconsciente não é a linguagem, ele funciona como linguagem, né, o Lacan dizia isso, mas o mais importante disso, até que ponto, né, era realmente o que ele queria estimular nela. Será que era um teste? Será que ele estava vendo ela dessa forma? Né? Às vezes podia, de forma inconsciente, ele gostaria de saber se ela era igual a outra. Foi isso que eu pensei também, se era um teste, porque ele precisava saber. Ou então a gente não sabe qual era o contexto anterior a essa fala. Se eventualmente ele sentia prazer naquele tipo de discussão. Né? Quando a gente pega no Freud, além do princípio do prazer, né? Quando tu chega... o excesso do desprazer pode ser um padrão de prazer também. Então, às vezes, há pessoas que gostam da briga porque sentem prazer nisso. Né? Eu tive uma analisanda que ela o tempo inteiro se metia em problemas. O hobby dela é resolver problemas. Todos os relacionamentos, se não tinha problema, ela criava problema. E explicitamente ela criava problema. E daí, na nossa análise indo, foi uma das melhores sessões que eu tive foi com ela, da transferência que teve. E ela chegou num ponto em que ela me disse, a minha mãe sempre disse que eu era um problema, porque ela nasceu 1 ano depois do irmão, ele estava com um problema financeiro na época, então ela era o problema. Então a vida toda dela foi resolver problema, a vida toda dela foi se resolver. Sabe, e é muito legal porque quando tu, como eu sempre digo, em filme de terror, tu só vai exorcizar um demônio se tu souber o nome dele. Então, no momento que ela nomeou isso, que ela botou uma palavra nisso,
é uma situação que mudou 100% na vida dela. Isso eu posso dizer com muito orgulho. Foi um caso que deu certo, porque ela entendeu que o problema era ela. E daí, pelo menos, não tem feito tantos problemas de forma intencional. Douglas, voltando ali ao que tu disseste, né, sobre falar, né? Uma vez num curso de oratória que eu fiz, um professor meu disse o seguinte: quando o coração estiver batendo mais rápido, a tua mão estiver suando, essa hora é a hora que tu tem que falar. Porque senão, quem estiver do teu lado vai falar e tu vai pensar o seguinte: era bem o que eu devia ter dito. Numa sociedade narcísica, a gente diz o seguinte: eu penso, quando cada um de vocês vem e contribuem, quando a gente tenta entrar para o social, porque é isso que é a questão do amadurecimento do sujeito, né? Sair da sua bolha e entrar no todo. Quando tu vem e tu põe o teu ponto de vista, é a possibilidade de algo mais plural e todo mundo ganha. Então, quando alguém não vem, quem perde não é tu, é o todo. Numa sociedade narcisista, tu sente que tu perdeu. Mas numa sociedade mais social, a gente entende que todos perdem. Né? Por isso que o respeito com a opinião do outro é estimular a pluralidade. Não quero fazer uma apologia a uma geração que hoje é o problema que a gente tem. O Freud falava, agora eu vou entrar num tema bem delicado, na questão de sexualidade. Tá? A gente está aqui para polemizar mesmo. O Freud fala que até a adolescência, nós não temos bem definido a questão da sexualidade. Numa sociedade que tem problemas com o nome do pai, ou com o Édipo, com a castração, falta um sujeito para te se identificar-se. O adolescente que chega na clínica, isso, questão de alguns teóricos estão vindo com essa nomenclatura, são sujeitos desbussolados, que não têm uma referência sequer. Não estou dizendo que não possa ou não deva existir homossexualismo, homossexuais, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que existe a questão de uma geração que está desbussolada, uma geração, de certa forma, histérica de quem sou eu, e que não sabe para onde cai. Então, é legal a gente entender a parte do contexto social, para entender até que ponto é realmente escolha do sujeito ou questão ao redor. Por isso, talvez o Kohut seja uma clínica bem interessante para embasar a gente, quando ele diz que o analista pode auxiliar no processo de identificação e formação do ego daquele sujeito que está tão fragmentado, de certa forma. Pessoal, querem comentar um ponto aí para eu não me queimar sozinho? Eu acho que tu não se queima, Michel, porque você está levantando uma questão muito séria. Existe uma distância muito grande entre a pessoa, de fato, naturalmente ter uma orientação, né, só uma coisa ali a partir dela, e a outra é porque ela não tem uma perspectiva do que é ter ter a outra orientação, né? A pessoa ter uma visão de mundo ali para as duas, para as diversas possibilidades, e ela se identifica mais em uma. Isso é uma coisa. Agora, a outra pessoa escolher um ponto porque ela não sabe direito para onde ir, ela não sabe, ela não tem bússola, né? Eu tô imaginando aqui, por exemplo, uma pessoa fazendo uma navegação sem bússola, né? Como é que você faz uma navegação no mar sem bússola? Né? E a gente está numa geração que muita gente está sem bússola. Alguns porque querem, mas muitos porque não tiveram a chance de tê-la, né? E aí precisa saber para que lado é o norte. Uma coisa é você fazer uma decisão dessa, porque seguir um estilo de vida porque você não sabe para onde é o teu norte, a outra é porque você escolheu aquele norte. Você escolheu ir para aquele caminho, né? Claramente. Eu quero compartilhar com vocês, deixa eu botar aqui a capa do livro que eu estava lendo e que eu trouxe esse tema porque é fruto de uma obra que eu estava lendo.
Eu digo estava lendo, não é porque eu concluí o livro, tá? Eu começo a ler um livro, e dependendo, eu largo ele e volto outra hora. Eu acho que a gente tem que ter essa liberdade de, às vezes, é necessário tu abandonar um tema porque não é mais pertinente naquele momento. Isso aqui, ó. Essa obra aqui é de um indiano, Ramaswamy. Alguém já ouviu falar nesse termo, woke? Já. Sim. Queres compartilhar um pouco com a gente, Johanna, para entrar um pouco na conversa também? Pô, não, o termo woke está muito em voga agora, né? E é muito instrumentalizado também pela extrema esquerda, né? Então, agora eu não tenho muito para adicionar, não. Pode continuar. Tá. Não, mas tu falou um ponto bem interessante, porque enquanto eu li esse livro do Ramaswamy deve ser, ele trazia um ponto que talvez, isso que é interessante, eu vou ver se eu consigo encontrar ele, tá, Caldeira? Porque o meu era comprado no Kindle. Mas um ponto que eu estava tendo de insight é que às vezes, Johanna, a gente contesta, será que esse movimento é realmente de extrema esquerda? Trazendo um contexto, tá? Porque me parece que muitas empresas estão se valendo disso. Agora eu vou dizer o porquê. A Jaguar, todo mundo sabe que ela é quase que um hétero tóxico no momento, né, na questão daquele macho alfa clássico. E de repente ela faz um rebranding, né, um novo posicionamento de marca. Não sei se os colegas acompanharam, mas a marca Jaguar de carros, ela está dessa forma agora. A gente sabe que mudou da água para o vinho e veio todo com uma questão de inclusão. Só que o detalhe é o seguinte, alguns teóricos, principalmente do marketing, estão dizendo o seguinte, grandes empresas não estão preocupados com a identificação do sujeito, mas estão vendo que isso vende. Então não seria um movimento genuíno, mas seria um movimento partido de grandes conglomerados. Por sua vez, enquanto a Jaguar vem por esse lado, eu sugiro vocês olharem a nova propaganda da Volvo. Volvo propaganda. Ai, como é que é? É linda, tá? É linda essa propaganda. Eu queria poder que os colegas vissem. Vou botar lá no grupo daí para vocês. Mas é uma propaganda que ela vem bem pela contramão da questão woke. Ela é totalmente conservadora. Ela vem de gravidez, ela vem de família. Então, de um lado, tem as empresas que se valem do movimento woke e que daí, falando psicanaliticamente, a preocupação que eu tenho é essa questão do desbussolamento social. De um outro lado, há alguém tentando fazer o contraponto da balança, tá, pessoal? Talvez um sequestro pelas grandes corporações de pauta de extrema esquerda. Talvez possa ser sim, né? Mas a nossa função, principalmente nas segundas de manhã, a gente sempre trouxe com Bauman, com mal-estar na civilização, é a gente entender, aí eu estou sendo mais é interessante vocês saberem esse ponto. A clínica de origem francesa, o trauma geralmente ele é interno. A clínica alemã, e de certa forma o Ferenczi também bebe nessa fonte, o trauma é externo. Então, para mim, é importante a gente conhecer o contexto que a gente está vivendo, essa filosofia woke, até que ponto ela influencia e pode vir de fora para o sujeito, e o sujeito que vai chegar na tua clínica, como é que tu vai fazer o manejo? Espero não ter complicado mais a cabeça de vocês, mas se complicou, legal. Vamos pesquisar. Alguém quer trazer mais algum ponto antes de a gente finalizar, pessoal? Não? Então, resta finalizar por aqui. Obrigado pela parceria de todos.
Hoje nós somente lemos o texto do Lanini como apresentação. Semana que vem a gente segue propriamente no Freud. Tá bom? Valeu, Michel. Valeu, gente. Até Tá mais. certo. Bom dia. Obrigada. Boa Tchau. semana. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.